Boa noite, prezados amigos. Para a nossa reunião de hoje, nós trouxemos do livro Pontos e Contos, do Espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o conto de número 38, intitulado Os Estranhos Credores. Poucas vezes tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana que, desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério da iluminação das almas cegas e infelizes. Demorava-se longas semanas no abismo. Acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. Ao contrário de muita gente evolvida, resistia, heróica, ao peso da atmosfera baixa e espessa. Inúmeros criminosos impenitentes rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Jamais falava como quem reprova, condenando, mas como quem esclarece, amando, em nome de Deus. Certo dia, visitou-nos o grupo em elevada tarefa. Ouvia dissertar sobre grandes teses humanas, deslumbrando-me com a sabedoria que lhe vibrava em cada definição. O que mais me impressionava, contudo, em sua venerável figura feminina, era a luz que a rodeava inteiramente. Parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Tão sublime era o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Asseverou-me um amigo que a abnegada mensageira possuía direito indiscutível para desfrutar semelhante situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas positivamente inferiores a ela, como também porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Alma divina, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Quando terminou a palestra encantadora que a trouxera ao nosso núcleo de serviço, aproximei-me, curioso e elevado. Outros companheiros imitaram-me o gesto. A singular posição luminosa daquela mulher arrebatava-nos o espírito. A emissária, no entanto, muito simples, parecia desconhecer a própria elevação. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres, como se estivesse ainda envolta na roupagem carnal. Soberano entendimento de todas as coisas lhe transparecia das mínimas expressões. Emocionado em lhe observando a renúncia a favor das almas embrutecidas, indaguei do porquê do seu sacrifício, retendo-lhe as respostas surpreendentes. Sim, meu amigo, respondeu sem afetação. No impulso espontâneo de minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida, e não me envergonho de explicar-lhe a razão de meu gesto. E sorridente, ante o interesse geral, prosseguiu delicada. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos de modo significativo, dando-lhe a entender a nossa inferioridade. Pois bem, continuou a embaixatriz da caridade e da sabedoria, confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes somente para atacar o ciúme fulminante.
recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas sem resultado eficiente. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre a recapitulação do movimento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos através da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosos, de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Valia-me da bênção do esquecimento na reencarnação para perpetrar novos erros e espezinhar as sagradas leis. O tempo, contudo, ia passando implacável, e os meus antigos benfeitores espirituais se foram distanciando, elevados a regiões menos densas. Despediam-se afetuosos, estimulando-me ao desempenho dos deveres cristãos, permanecendo assim relegada a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, o esposo amigo, sócio abençoado de experiências e empresas inúmeras, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas. Não existia nenhum ao lado de minha pequenez. Quando me vi irremediavelmente sozinha, experimentei intraduzível pavor e amargoso desânimo. Abandonei-me, então, a propósitos menos dignos, demorando-me nos recantos abismais, qual trapo inútil, embora consciente, vencida pelo trio nefasto. Muitos anos partilhei o desencanto da soledade quase absoluta. Dia houve, no entanto, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que me contou carinhosamente o romance que lhe dizia respeito. Estivera em minha posição degradante, mas superara os obstáculos, utilizando o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, no curso das quais fora invariavelmente derrotada, voltou à Terra, na qualidade de mãe de filhos monstruosos. E tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que chegou ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade no decurso de 70 anos de sacrifício incessante. Aconselhou-me, assim, a visitar as furnas do sofrimento purgatorial e a rogar a colaboração dos dirigentes daqueles que estacionam nas províncias da angústia, candidatando-me à maternidade dolorosa na terra. Aceitei o alvitre jubilosa, que representavam 70 anos de esforço e paciência para conseguir uma realização que me escapara durante milênios. A prestimosa amiga conduziu-me às retaguardas das trevas e, horrorizada, percebi a existência de infortunados irmãos nossos, em estágios longos de loucura, cegueira e deformação. Agitavam-se em torvelinho de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me ante o quadro triste, mas a piedosa mensageira que me custodiava reanimou-me e, afinal, solicitei a concessão. Quando meu fervor se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes da atormentada região, acolhendo minha súplica. Aceitar-me-ia o compromisso e designou-me 4 crianças monstruosas que me caberia adotar. Reunir-se-iam à minha alma dentro de algum tempo nos círculos carnais. Foi assim que, entre o pavor e a ansiedade,
regressei ao renascimento terrestre. Vi-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em formal desacordo com os meus sentimentos íntimos. A princípio, vigorosa rebeldia dominou meu coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas, e porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme, que logo me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, meu infeliz esposo, companheiro de quedas noutra vida, veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Tentei a conquista do trabalho digno, entretanto, o infortúnio dos filhos não me permitiu. Um era cego, outro leproso, e 2 aleijados. Muita vez a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos, e toda a gente me evitava a presença com manifesta repugnância. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo os enjeitasse. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. O ciúme aviltrava o desespero e o crime, mormente quando surgiam as mães, tranquilas e afortunadas, ao meu olhar. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças, atormentadas, convidava-me à gratidão pela caridade pública, à humildade e ao entendimento. Nunca tive pouso certo, como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vaguei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos, que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidades. Ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações e conheci de perto a enfermidade e a aflição, com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Ao completar, porém, os 70 anos, achava-me liberta do trio maldito. A morte surpreendeu-me totalmente renovada, e com as bênçãos divinas pude entoar o meu cântico de vitória. Silenciou a nobre Diana sob a nossa viva emoção. A sublime narrativa revelava nova interpretação da luta terrestre. Ante a quietude que nos assaltara, concluiu a mensageira do bem com vibrante expressão. Segundo verificam, sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro. Em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não me puderam ensinar, à vista de minha rebeldia e viciação. E tão grande é a minha alegria, e tão bela a minha noção de vitória individual que, se rastejasse nas trevas por alguns milênios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, quanto lhes fiquei a dever para a eternidade. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.